vamos começar perguntando, pedindo para você falar um pouco da sua família de origem, né, dos seus pais, da sua infância, os estudos antes da universidade ainda. Tá, o som está correto? Tá, ok. É que Estamos eu com estou um ouvindo um ruído. barulho de fundo. Ok. Obrigada, é com muito prazer que estou aqui. Eu não queria alongar muito na infância, porque já não me lembro de muita coisa, e dois, porque posso perder tempo demais e depois não falar do que eu acho que é mais interessante. Eu tive uma infância comum, sem nada de sobressaltos, não mudei de país, não mudei de família, não mudei de nada, tive uma família normal, médio, confortável. O meu pai era médico na província, minha mãe tinha interrompido o curso de Direito e cuidava de nós. E tinha avós, primos, tios, tinha uma família, enfim, sem sobressaltos, digamos, sem nada de particular ou inquietante. Eu estava na área das ciências e o que houve de mudança, talvez, foi que o 25 de Abril, que é uma mudança entre o regime autoritário no qual eu nasci ainda e o regime democrático que se instaurou depois, aconteceu na minha adolescência e isso deu-me um grande impulso para estudar questões sociais, tudo, história, a geografia humana, a sociologia, a antropologia, tudo. Então isso não parou mais. E a minha inflexão para a área científica foi reinfletida para a área dos estudos sociais. Como é que a antropologia surge? Eu acho que a antropologia era a resposta mais adequada ou mais aproximada do que me inquietava mais, que era uma certa a distância relativamente às certezas, quer da ciência, quer das normas da sociedade, etc. Portanto, ansiava por conhecer mais diversidade, outras formas de vida, etc. Há um lado mais folclórico nisso, que é aquele lado National Geographic, mas eu acho que nem foi bem por aí que a antropologia me atraiu-me como modo de pensar, com o relativismo associado sempre. Não havia antropologia em Portugal nesse tempo, tinha havido no tempo da ditadura ainda, associada a estudos coloniais. Deixou de haver e depois voltou a haver. Nesse ínterim eu pensei ir para fora, pensei para a França, para o que precisava de ter já uma parte universitária, uns 3 anos universitários, os quais eu fui fazer em economia. Portanto, eu deixei as ciências da saúde e a medicina por economia. Fiquei com certeza claríssima que economia não era o meu, nem a minha vocação, nem a minha intenção, e entretanto abriu o curso de antropologia em Portugal e eu inscrevi-me e pronto, nunca mais mudei de ideias, foi amor de cedo e penso que até ao fim da vida, embora tenha muitas variantes na antropologia que eu faço, com aproximações a outras disciplinas, é uma casa onde eu me sinto bem, muito bem. Chegaste a ir para a França nessa altura? Não. Andei economia em Lisboa e depois continuei em Lisboa. E depois acabaria por sair, mas não para a França, isso mudei completamente. E hoje já quase nem falo francês, já tenho que fazer um esforço muito grande. Eu fui depois para os Estados Unidos fazer o doutoramento, mas isso já tinha alguma formação, já tinha a licenciatura e o mestrado. Ótimo. Mas fale um pouco da sua graduação, a licenciatura, né, em antropologia, foi na Universidade Nova de Lisboa. Foi. Como é que era o ensino de antropologia à época, os professores, colegas? Olha, eu gostava muito. A diferença entre aqueles modelos
da macroeconomia e da microeconomia e eu estudar monografias reais de pessoas reais que tinham rituais, crenças, religiões, política, etc, etc, mas tinham substância, era em si já fantástico, a literatura e o que discutíamos, e os colegas também gostavam muito. Agora, era um ensino livresco e era um ensino muito, nem sequer livresco, nós hoje podíamos dizer era fotocopiesco ou xeroxesco, porque nem livros tínhamos, a verdade é essa. Tínhamos cópias dos livros e versões, digamos, em terceira mão de originais que tínhamos que ler nas línguas, tínhamos que ler em inglês, francês, espanhol, quem não lesse alemão, aliás não se usava muito alemão, era mesmo inglês e francês. E tínhamos um recurso muito bom, que era o Museu de Etnologia, no Restelo. Tínhamos que ir até o Restelo. O Restelo é longe da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, era mais de 1 hora de autocarro, sendo que Lisboa não é muito grande, não é o Rio de Janeiro, mas íamos frequentemente e era lá que eu estudava mais. Lá havia revistas de antropologia, havia coleções boas, etc. A biblioteca da Nova, nesse tempo, era fraquíssima. Menos abastecida. Muito fraca, era muito fraca, não tinha dotações. O ter bibliotecas como recurso, eu acho que até hoje é algo que ainda deixa muito a desejar no nosso país, sobretudo comparado a outros lugares onde eu estive, onde a biblioteca era mesmo um lugar de pesquisa fantástico. O que temos até hoje ainda são coleções, mas não são lugares de pesquisa para ser mais longe do que quando se chegou. Embora isso esteja já um pouco mudado com a possibilidade de fazer pesquisas online e ir a lugares inesperados que não estão na coleção, que nem quem faz a assinatura conhece esses lugares. Portanto, mas durante a tua... Perdão? Desculpa. Durante a tua licenciatura, apesar de tudo, fizeste pesquisa empírica. Sim, havia uma coisa muito interessante na licenciatura da Nova, que não está replicada nas outras, que era, tínhamos de fazer uma mini-tese para acabar a licenciatura, e era levado a sério. Era um bocado como se fosse toda a energia que há para toda não, mas enfim, a versão comprimida da energia que há para fazer uma pesquisa de doutoramento, tínhamos que a fazer para a licenciatura. E era um bocado como atiravam-nos à água e quem soubesse nadar, a nadar ou morres ali. E pronto, era isso que acontecia, porque de amparo teórico não tínhamos muito, tínhamos tido algum ensino livresco, mas enfim, os professores, alguns eram bastante empenhados, faziam o seu melhor, etc. Mas tínhamos condições com algumas dificuldades, mas virávamos. Eu acho que eu aprendi ali coisas com alguma solidez, pude ler à vontade, sobretudo a partir do Museu de Etnologia e das tais fotocópias que se iam arranjando, que alguém trazia de fora, e etc. E algumas das discussões eram as discussões fundamentais na disciplina, portanto tivemos-las logo nesse nível. Eu também tive como professor de História Económica, que aliás foi uma cadeira que eu acabei de nem fazer porque já tinha feito a Economia e pedi tal coisa como é equivalência, mas tive o Vitorino Magalhães Godinho, que depois foi meu orientador de mestrado e que foi uma pessoa que foi muito influente em mim. O que eu faço ainda hoje, de certa maneira, dialoga com o legado dele e muito gostaria que ele estivesse vivo agora para continuar a dialogar com ele, mas acho que dialogo com o legado dele, sim. Mas mais a nível do mestrado do que propriamente na licenciatura. Eu já fui meu professor na licenciatura. Sim, pois. Então a tese de licenciatura tiveste... Não, a tese de licenciatura não foi nada sobre isso, foi... olha, eu escrevo num artigo que fiz muito depois, a tese não está publicada, fiz na Fronteira Portuguesa, foi sobre
Barrancos, e foi feito em colaboração com, aliás, com dois. E nós trabalhamos narrativas orais e documentação escrita. No sul do país. Perdão? No sul. Foi Barrancos, na fronteira com a Espanha, que era uma aldeia uma aldeia não, uma vila, um concelho, mas tinha, enfim, uma identificação com muito a dever a ser espanhol, que não era, mas era uma vila portuguesa, e era vista assim de fora, e até hoje ainda vista, porque tem um modo de falar que é meio espanholado, tem alguns costumes espanhóis, está mais perto de lugares espanhóis do que de outros lugares portugueses, e pronto, tem aquela vida de fronteira que ao tempo era algo real, que hoje com a União Europeia não há essa dimensão física e legal da fronteira entre Portugal e Espanha que havia nessa altura, mas ali também não havia muito. Mas o que nós fizemos mesmo foi um entrelaçar de narrativas orais com narrativas documentais e ver como as narrativas de si, das coletividades, se processam com dinâmicas diferentes, atendendo às vezes até agendas diferentes, que são agendas do presente. Não me quero alongar muito nisso, mas no artigo da etnográfica, no último que eu fiz para a etnográfica, acho que é o Açúcar e Ananases, como saiu de uma palestra anual, da palestra Veiga de Oliveira, eu fiz uma retrospectiva do meu trabalho e aí está isso tudo contemplado. Vamos lá. Você terminou a licenciatura em 92? Perdão. Não, obrigada. 82. Desculpa, 82. E já em 83 você começou a trabalhar no ISCTE? Foi estagiária? Foi. Não sei se foi 83 ou 84 que eu comecei não foi 83, sim. Nesse tempo não havia bolsas de doutoramento, não havia bolsas de nada, não havia nenhuma forma de fazer pesquisa a não ser ingressando na base da carreira, na carreira universitária. Portanto, entrava-se no nível mais básico, que era assistente estagiário, que era como bolsista de projeto de categoria Z, quase. Mas não sei se descrevo bem, vocês passaram pelo mesmo, porque era um salário ridículo, não dava nem para pagar um aluguer de um micro apartamento, nada, era simbólico. Mas era uma entrada na universidade com privilégios e deveres, com deveres de ensino e com privilégio de estar na universidade, e depois tinha que se cumprir determinados patamares, provas, e quem não cumprisse saía da carreira, quem cumprisse continuava na carreira. É diferente do que temos hoje, era muito mais restrito, era, eu creio, bastante mais difícil do que é hoje. As pessoas poderão discordar disso porque, pronto, temos níveis de números muito diferentes. Mas, portanto, eu entrei como assistente estagiário, entrei para a equipa do Raul Iturra e dei durante alguns anos a cadeira de Introdução à Antropologia, em conjunto com outros colegas, o Pedro Prista e o Jorge Freitas Branco, que ambos vinham de situações internacionais. O Pedro vinha de França e o Jorge vinha da Alemanha, e o Raul tinha um trajeto que incluía Chile, Escócia, Inglaterra, Galiza. E pronto, e durante esse tempo eu fui fazendo o mestrado, e o mestrado nesse tempo era uma coisa de bastante investimento, o meu demorou 4 anos, hoje você dá 4 anos máximo para um doutorado. E eu fiz o mestrado, então, sob a supervisão do Vitorino Magalhães Godinho, o professor Magalhães Godinho, na Nova,
com outros professores também, que outros me marcaram, mas ele foi que me marcou mais. E já continuei no Sul, mas na Serra Algarvia. E então foi isso que foi a minha tese de mestrado, com muita pesquisa empírica, muita. Mais do que fiz depois para o doutoramento, embora sem sofisticação teórica propriamente, mas com muita pesquisa empírica, sim. E à mão, não tínhamos computadores pessoais, nada disso. Olha, até houve um colega, não sei o que é feito dele, um colega do ISCTE, da informática, que criou de raiz um programa informático para eu analisar os dados de casamento entre os lugares. Eu tinha os dados brutos e como processar aquilo, ele criou mesmo um programa de raiz. Veja bem a diferença que era entre esse tempo e agora. Terminaste em que ano o teu mestrado? Olha, em 87, que foi o mesmo ano que fui para os Estados Unidos. Aliás, eu entreguei e fui no dia seguinte. E vim defender durante as férias do Thanksgiving lá, que há uma pausa de uns dias por causa da ação de graças, e eu vim a Portugal nessa altura e defendi a tese em novembro, já estava nos Estados Unidos. E por que a opção pelos Estados Unidos, Cristiana, em particular, né? Olha, eu achava que era um lugar de mais liberdade e mais interessante e mais variado, e aí é verdade. E eu tinha tido uma formação mais, digamos, devedora francófona ou belga, digamos, francófona, na licenciatura. E depois estava a trabalhar mais numa linha anglo-saxónica, e que era a do Raulito Reed, a maioria dos colegas do ISCTE, a maioria, não a totalidade, mas era uma linha mais de antropologia social. Tanto que o curso na Nova se chamava Antropologia Social e Cultural e no ISCTE era Antropologia Social mesmo, o que é uma micro diferença, mas quer dizer a Antropologia Social está afiliada na tradição anglo-saxónica mais do que na da Antropologia Cultural. E quase podemos dizer, para minimizar, para desempatar entre essas duas tendências, fui para uma terceira, mas também porque me interessava muito algumas das coisas que se faziam lá em termos de antropologia e ciência. Antropologia e ciência ainda não se fazia, eu acabei por contribuir para esse campo, mas a antropologia da saúde, sim, não se fazia ainda muito na Europa e fazia-se mais nos Estados Unidos. Tanto que eu estive bastante indecisa entre ir para a New School, que me tinha aceito, que tinha mesmo um mestrado em antropologia médica, portanto tinha muita concentração, e a CUNY, que é uma escola maior, que foi onde acabei por ir também, e onde acabei por fazer o que queria, e aliás a pessoa de referência da New School até transitou para a CUNY durante o meu doutorado, portanto foi ouro sobre azul. E também fui para os Estados Unidos cedo e fui fazer o doutorado cedo porque mal eu passei à categoria seguinte com o mestrado feito, portanto esperava-se que continuasse um tempo na categoria de assistente, sendo que ao fim de algum tempo podia-se beneficiar até 3 anos para escrever a tese. Era parte digamos, do pacote da carreira universitária então. E eu negociei, isto é uma história mais longa, mas resumindo, fazer não no final, mas no início, para poder fazer a parte escolar nos Estados Unidos. E sobretudo porque queria aprender, e para aprender teria que fazer a parte escolar em algum lugar. Algumas das coisas que eu fiz na parte escolar repetiram coisas que eu já tinha feito, até já tinha ensinado. Outras não, outras foram grandes abridores ou portas grandes e janelas sobre novas áreas de conhecimento. Isso. O seu orientador foi o Crapanzano, não? Foi, mas nos Estados Unidos temos equipas. Então eu posso dizer que foi meio Crapanzano e Shirley Lindemann. E também tinha Liz Mullins, que foi, portanto, tinha um comitê de 3. O Crapanzano foi escolhido, eu gostava imenso dele, tinha uma relação ótima com ele, gostava imenso do trabalho dele, e no início, quando eu fui para os Estados Unidos, eu pensava que ia continuar a trabalhar na área do Mediterrâneo, que era o que eu já tinha começado, já tinha feito
Alentejo, já tinha feito Algarve, até cheguei a aprender árabe porque tive algum interesse em Marrocos, que depois deixei, é talvez uma das poucas áreas culturais que eu não estudei mesmo ao longo da vida, que entretanto agora dediquei-me a muitas outras áreas, mas nesse tempo estava interessada no Mediterrâneo e, portanto, considerava a possibilidade de fazer outra margem do Mediterrâneo, ou seja, Marrocos. E ele era especialista em Marrocos, tinha feito o Turrami e o Zamatcha, e demos bastante bem e ele sempre me acompanhou. Mas, entretanto, a Shirley Lindenbaum, cujos cursos eu segui na New School, em Antropologia Médica, ela é uma grande especialista de Antropologia Médica, fez trabalho de campo na Nova Guiné, esteve associada à descoberta das raízes do Kuru e, portanto, pode-se dizer que ela teve na origem de uma dinâmica que levou a vários prémios Nobel da Medicina e gostei muito de trabalhar com ela também, portanto ambos foram, digamos, meus orientadores, mas o nominal é o Crapanzano, sim. Você fez no momento que estava no auge, o que se chamou de antropologia pós-moderna, né? Pós-writing. Olha, é verdade. Mas estava no auge, digamos, nesse momento estava no auge fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já estava a passar. Teve um pico rápido e depois caiu logo, caiu em descrédito porque, enfim, não é certo dizer isso. É interessante, ficou a capacidade de refletir, de distanciar, desconstruir digamos, o poder narrativo do observador, o valor intrínseco da observação etnográfica, etc. Isso ficou, isso foi um contributo que nunca mais se deixou de olhar para isso. Mas houve um uso do pós-modernismo, eu acho que mais fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, que foi uma espécie de ficar a fazer mais reflexão sobre a pesquisa do que a fazer pesquisa propriamente, e a ter medo de fazer pesquisa. E isso eu acho um absurdo. Isso nunca foi encorajado na CUNY, nunca. Eu lembro-me de uma vez, a diretora do programa era a Jane Schneider, uma vez numa AAA, na American Anthropological Association, cedo, não nos anos 90, talvez no princípio dos anos 90, ter encontrado no corredor e, é que tal as sessões? Ela, finalmente estou a ouvir pesquisa, voltaram a fazer pesquisa e não a dizer coisas, mais ou menos isso. E, portanto, o que tinha na CUNY, ao mesmo tempo que tínhamos um grande autor que, fora dos Estados Unidos, é visto como um dos líderes do pós-modernismo, tínhamos também muita distância crítica relativamente a isso. Até eu lembro dos meus colegas no princípio dizer, o Paul Moe, quero lá saber disso, não sei o quê. Paul Moe para pós-modernismo. E a figura central, mesmo da CUNY, mesmo central, era o Eric Wolf e todos os que eram, digamos, daquela órbita da economia política. O Eric Wolf era um autor extraordinário, eu já o conheci como autor. O que é que acontece? Eu tinha tido uma gaijudinho antes, então era quase uma outra versão, era uma versão americana daquilo que eu já conhecia. E, portanto, para mim o fator novidade ali não era tão deslumbrante como era para os meus colegas que nunca tinham lido marxismo, por exemplo, no liceu. Eu li logo no liceu Brodel, Marx mesmo, Althusser, sei lá, também foram tempos loucos o meu liceu, mas economia política já estava quase inscrito na minha, não digo na infância, mas muito antes de eu chegar à faculdade. Portanto, para mim não tinha tanta novidade. Mas a verdade é que me marcou aqui de uma maneira que até hoje eu dialogo com aquela literatura muito mais do que com qualquer outra. E tenho a dizer outra coisa, o campo que eu vim acabar por trabalhar foi a epidemia da SIDA enquanto tema do doutorado. E eu tinha a parafernália toda, Foucaultiana e
toda a literatura crítica e ao estudar questões do domínio das doenças infecciosas, eu acho que acaba logo ali o pós-modernismo e a gente pensa que o que está é que o modernismo ainda não acabou. Tenho de dizer mais uma coisa ainda. Na CUNY segui um curso de filosofia por um professor, agora não me estou a lembrar o nome dele, era um professor afro-americano, Dar Habermas, e foi muito interessante o curso sobre Habermas, um curso só de Habermas, a discussão sobre o não esgotamento do projeto da modernidade marcou-me ainda mais do que a discussão do pós-modernismo. Também segui, mas com menos paixão, era uma espécie de cursos livres do Stanley Aronovitz, que assim era um pós-modernista completo, total. E eles opunham lá isso era no Departamento de Sociologia, eles opunham o que eles achavam como a linha crítica mesmo a seguir, quase como apóstolos, que era uma linha mais Foucaultiana, contra o que eles achavam que era uma linha, faltam umas palavras, mas quase que eles diziam não correta, errada, do Habermas e da escola de Frankfurt. Essa oposição para mim está completamente errada, não a sigo, uso ambas as linhas, mas eu compreendo nos Estados Unidos às vezes extrema-se as posições e para mim foi muito útil estar sempre presente em debates onde as coisas eram levadas a extremos porque os argumentos são debatidos até às últimas consequências. Isso é uma prática que raramente nos ambientes de fala portuguesa eu encontro, é raro, ou de fala espanhola, ou de fala francesa, digamos, não sei de alemã, mas na fala inglesa é mais com isso. Há mesmo às vezes quase combates rituais de debate para extremar posições sem que ninguém se sinta insultado, são posições. Às vezes isso não corre tão bem, mas foi bastante interessante. Mas isto para dizer, pós-modernismo sim, mas se ler a minha tese, eu resolvo a questão logo no primeiro capítulo, ou no prefácio, ou na introdução, a dizer que perante o que vi empiricamente no estudo da epidemia pelo mundo, parece-me que ainda o projeto da modernidade ainda tem alguma coisa para dar. E estando nós hoje sobre o Covid, eu acho que toda a gente quer isso, a não ser aqueles que preferem dizer que é não sei como é que é, o chip do Bill Gates, ou o imã do não sei quê, ou um complô do não sei o que mais. Eu acho que aquilo que era um dos perigos do pós-modernismo, que era tornar-se uma coisa reacionária, antidemocrática e... Bem, não quero ofender ninguém, mas alimentadora de fascismos, em alguns casos assim aconteceu. E não quero dissertar muito, mas houve alguns filósofos de quem se esperava melhor que perante o Covid tiveram posições completamente irresponsáveis e inaceitáveis. Portanto, para mim o pós-modernismo, um deles, pelo menos, ou uma parte dele, é uma coisa que foi muito interessante, foi giro, mudar de eixo, desconstruir, ter perspectivas múltiplas. Foi com o Carpanzano que eu ouvi pela primeira vez falar do... como é que se chama aquele filme japonês? Que tem as múltiplas perspectivas, agora passou-me. E levar a sério a desconstrução do texto, etc, mas eu acho que isso passou já. Estamos outro momento.
Cristiana, foi no âmbito da sua pesquisa do doutoramento que você veio ao Brasil também, ao Rio de Janeiro, passou uma temporada no Museu Nacional. Você podia falar sobre essa experiência? Claro, claro. No Museu Nacional, primeiro, também na UERJ, Instituto de Medicina Social, e também na Fiocruz, de onde saiu uma relação muito produtiva com a Casa de Osvaldo Cruz, que entretanto foi desenvolvida. Eu creio que nem existia quando eu fui da primeira vez ao Brasil, ou se existia, ainda estava nos seus primeiros passos. Como é que eu vi? Nunca tinha pensado que iria fazer trabalho no Brasil, nunca. Eu conhecia alguns autores da antropologia brasileira, conhecia o Gilberto Velho como autor. Eu falo disso num artigo da Análise Social que não há muito tempo, como é que foi o meu encontro com a obra e depois mais tarde com o autor. Achava muito interessante, conhecia alguns trabalhos sobre populações indígenas e questões indígenas e etc., mas não estava no meu horizonte, até porque quando eu fui para os Estados Unidos tinha tipo ordem de volta quase imediata, faria a parte escolar e depois escreveria a tese já em Portugal. Portanto, eu tinha pensado que o resto do meu trabalho ia ser continuação do trabalho do Algarve, até foi por isso que eu fiz a seleção inicial daquelas universidades na que eu tinha havido uma antropóloga que tinha estudado Portugal, que eram poucos, era Joyce Ridlaup, etc., mas ela tinha morrido entretanto. Bom, longa história, eu deixei de ser o que se considerava europeanista e passei a reconfigurar-me como latino-americanista ou brasilinista. Eu tinha vários colegas brasileiros na CUNY, Lígia Simonian, Gustavo Ribeiro, e vários brasilianistas, o John Burdick, vários outros. Bom, e eles convenceram-me a conhecer mais o Brasil e ler e não sei o quê, e eu comecei a me interessar, sim, e um dia estava de lá de passagem o António Carlos Sousa Lima, que era amigo da Lígia Simonian, e ele desafiou-me a ir mesmo ao Brasil. E eu tive, em 89, eu e todos os que tinham já feito os qualifying, os segundos exames, uma bolsa para ir fazer a prospecção de trabalho de campo, e eu fui a vários lugares da América do Sul, fui ao Peru, à Bolívia e ao Brasil, ainda sem saber se iria trabalhar sobre algum deles. E eu já estava a desenhar a hipótese de trabalhar sobre SIDA, AIDS, e faria mais sentido para a minha questão trabalhar com países que questionassem mais o modelo ocidental. Mas, estando nos Estados Unidos, o caminho para algum país africano era muito mais complexo nessa altura, era complexo em termos de vistos, supervisão, de carestia da viagem, etc, etc. E então aconselharam-me, na altura, os colegas no Brasil, e até o Richard Parker, que entretanto conheci, o Sérgio Carrara, etc. Deixa isso para outra altura e trabalha, mas é sobre o Brasil que está aqui tão perto, quase. Tinha viagens diretas dos Estados Unidos para lá. E o Brasil foi descoberto a todos os níveis de interlocução e de poder abordar não só um sistema de saúde pública e de assistência médica, como um sistema de produção de conhecimento científico biomédico extraordinário. Portanto, eu mal conheci, eu tinha lido o livro da Nancy Stepan sobre as origens da ciência brasileira, que é um livro que é muito ignorado porque saiu muito antes de haver moda da circulação do conhecimento e de se questionar essa coisa do trânsito da centros para as periferias, etc. E tinha ficado mais ou menos a conhecer a história do Osvaldo Cruz, Carlos Chagas, etc, etc. Mas essa história não era conhecida, pelo menos pelos meus colegas nos Estados Unidos, e não era conhecida dos antropólogos. Também não havia ainda, estamos a falar de fim dos anos 80, princípios 90, uma dinâmica de antropologia da ciência. E a história da ciência também temos que contar que estava um bocadinho ainda muito tradicionalista na altura.
os STS aos quais eu vim agarrar-me a seguir estavam também numa primeira dinâmica e tinham ainda muito a ver com a divulgação da ciência, ciência cidadã, etc. Agora, aquilo que me interessava que era olhar para a produção de conteúdos de conhecimento científico, isso eu tinha poucas referências, porque também não havia muitas. Não havia muita, hoje há muitas, mas na altura não havia muitas. Então, tudo o que eu podia, o primeiro, não foi o primeiro Latour eu li na biblioteca da CUNY, mas se não fui das primeiras pessoas a ler um exemplar que havia no Museu Nacional, foi quase, porque não tinha lá marcas de empréstimo, antes era tudo o manual, a gente sabia quando é que tinha sido requisitado antes o livro. Não era o Laboratory Life, era o Science in Action. Portanto, havia essas referências soltas, que muita gente ainda se agarra a elas, mas agora há coisas muito melhores, e eu agarrei-me, acho que podia, para tentar fazer uma coisa que se podia chamar Antropologia da Ciência. E não havendo essa especialidade na CUNY, tive apoio conjunto, todos. O Krapazan, que era digamos, um literário, a Shirley, que era uma pessoa da antropologia médica de campo, e a Alice Mollins, que era também da antropologia médica mais na ótica dos grandes sistemas da economia política. Ninguém me disse, olha, isso não tem interesse nenhum, o que é isso? Coisas que, ou pelo menos há um tempo, seria mais fácil ouvir em lugares como aquele de onde eu vinha, ok? Onde se ouvia as pessoas dizer, mas o que é isso? Não tem. Aliás, pesquisar SIDA, as pessoas dizem, mas que raio é isso? Que raio de ideia, etc. E lá nunca eu tive nenhum obstáculo a desenvolver um modelo exploratório, que foi o meu. E pronto, tive sempre apoio. Posso não ter tido uma magnífica supervisão porque estava a explorar coisas que, enfim, não estavam muito trabalhadas, mas fui acompanhada, pelo menos ninguém me mandou mudar de rota, etc, e por fazer. Tive muita interlocução no Brasil, muita. Foi extraordinário, eu dividi a casa com o Sérgio Carrara, então ele estava a fazer a tese sobre sífilis no Brasil e nós discutíamos todos os dias a toda a hora, porque partilhávamos um espaço, quer dizer, não estávamos a dividir. Eu estava a morar na casa dele, hospedada na casa dele, que era a casa dele, e tive uma interlocução fabulosa com ele e com outros colegas, e com ativistas da ABIA, várias pessoas com quem se podia ir dialogando e analisando as coisas enquanto elas aconteciam. Portanto, o Brasil foi incrível como experiência. Cristina, você havia feito, né, o mestrado e a sua formação em antropologia em Lisboa, e depois teve a experiência nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Né? Como é que você compararia essas comunidades antropológicas ou ambiente intelectual nesses lugares? O que te chamava a atenção, por exemplo, no Brasil, chegando de diferente, ou se era igual ao que se discutia, ao que se praticava em outros lugares? Sim, atenção, são escalas muito diferentes. É sempre muito difícil comparar coisas com escalas muito diferentes. Eu, até hoje, agora menos, mas durante muitos anos recebi propostas de estudantes a fazer sanduíche ou pós-doc, comparar não sei quê, assunto A ou assunto B ou assunto C, Portugal, Brasil e eu. Pá, Brasil comparo com Índia, Rússia, África, coisas ou Estados Unidos ou México, com a dimensão mais parecida com a do Brasil. Porque Portugal tem uma dinâmica muito pequena, tem algumas coisas parecidas em termos de sistema jurídico, algumas coisas de uma cultura de raiz que tem semelhanças, mas de resto não. Portanto, escalas muito diferentes. Os Estados Unidos, uma escala gigantesca e com múltiplas possibilidades, com muitas escolas internas que coexistem. Eu não vou dizer que se amam todas umas às outras, mas mesmo quando, lá estava a dizer, havia colegas que faziam troça do pão-mão, mas não fazia parte do protocolo
dizer a minha escola, a minha linha teórica é melhor que a outra. Todas coexistem. Pronto, faz parte digamos, do arranjo social entre os vários parceiros ter isso. Mesmo que depois haja pequenas variações a isso. E uma diversidade muito grande de óticas, consoante se estava a trabalhar ou num departamento ou noutro, ou com um professor ou com outra, ou com ambos. Portanto, tanto havia estudos tipo comunidades indígenas fora do tempo, como havia coisas de antropologia, paleoantropologia, ossos, não sei o quê, como havia coisas de cruzamentos incríveis. Eu, por exemplo, a antropologia, como se sabe, nos Estados Unidos é 4 campos, portanto é a antropologia que nós chamamos de antropologia cultural, é a linguística, é a antropologia biológica e física e a arqueologia. Tudo isso são os 4 campos. Nós tínhamos de ter formação em todos. E então, eu achei muito interessante, por exemplo, ir assistir a palestras ou aulas ou tudo de comportamentos de orangotangos no Serra Leoa e perceber o que eram dinâmicas até de que nós podemos chamar de parentesco. Coisa que na antropologia social você nunca está exposto a isso, não tanto. Embora na Nova eu tivesse tido algumas luzes disso, porque havia lá uma componente de etologia, mas na antropologia social não, isso é outra disciplina. A mesma coisa para a arqueologia, encontra coisas muito interessantes. E dentro da antropologia cultural tem N possibilidades, N, desde só simbólicos até os mais agarrados à economia política, os mais agarrados a N coisas. Bom, no Brasil eu fiquei muito impressionada e fiquei sobretudo impressionada com o facto de ser tão pouco conhecida em Portugal a grande dinâmica da antropologia brasileira. Isso já fui percebendo antes de chegar ao Brasil, através do que lia, do que os colegas brasileiros. Tinha a sorte de poder ler português, portanto não me limitava às obras traduzidas para inglês, eu podia ler as obras nos originais e ver que era muito mais do que aquilo que eu conhecia, de, sei lá, Darcy Ribeiro, ou Júlio Belatti, ou etc., e o Gilberto Velho na Urbana, e conhecer essa dinâmica impressionante, mas nada como estar ao vivo e depois ter o contato com o Museu Nacional e com a super fantástica qualidade de pesquisa e dinâmica de ensino que encontrei no Museu Nacional. E depois com outras interfaces, como na UERJ, e depois com interfaces com a saúde pública, interfaces com a história, etc., a dinâmica da pesquisa. Eu, digamos que fui exposta sobretudo à dinâmica do Rio de Janeiro. São Paulo, Sul, Nordeste, Norte, Brasília, fui conhecendo a pouco e pouco. Durante os anos do meu doutorado era Rio de Janeiro e sobretudo isso, embora tivesse algumas conexões, fui conhecendo colegas de Brasília, colegas de São Paulo, colegas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Nordeste e Norte, mas, portanto, e também não se pode generalizar sobre a antropologia brasileira só a partir do Rio, mas foi essa que eu conheci e era extraordinária. Pronto. Uma impressão que eu tenho, queria saber da sua opinião a respeito. Eu fiz um ano de doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, 91, 92, na Universidade da Flórida. Okay. E fazendo doutorado, mestrado e doutorado eu fiz no Museu Nacional, né, com o Gilberto. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, pelo menos na Universidade da Flórida, né, quer dizer, antropologia, quem fazia praticamente só lia antropologia. As divisões acadêmicas eram muito mais estritas, por exemplo, entre sociologia, antropologia, filosofia. Autores como Foucault, por exemplo, não se encaixavam em lugar nenhum, porque o que é Foucault? É filósofo, é antropólogo, no Museu Nacional, pelo menos, mas creio também na UNB, a gente lia história, sociologia, filosofia, e era muito mais, vamos dizer, muito menos departamentalizado nesse sentido de campos de conhecimento. Não sei se você tinha essa impressão também, ou se eu
Sim, sim, isso é uma coisa que está tematizada. Eu agora, perdoo-me que eu não sei toda a bibliografia dos últimos 30 anos de cor, mas isso foi tematizado por alguns autores brasileiros como a convergência de várias tradições enriquecia. Talvez a Marisa Peirano tenha explorado isso melhor, pelo menos eu lembro-me de ter essa conversa com ela. O fato de se ler tradição inglesa, ler tradição francesa, ler até de certa maneira a tradução alemã via Estados Unidos e estar aberto a várias discussões já era um ganho relativamente ao que era a antropologia de cada um desses lugares. E além disso havia uma tradição académica, talvez isso a gente tem que reconhecer, talvez por haver ao tempo, digamos, estamos a falar até aos anos 90, um digamos, o mundo académico ser um pouco mais segregado, no sentido um pouco mais elitista, no Brasil, do que era nos Estados Unidos, para a mesma época, estamos a falar anos 80, 90, ok? Não estamos a falar de 2010, nem 1950, que trazia pessoas com formações múltiplas com mais frequência. Enquanto nos doutorados nos Estados Unidos já havia uma especialização, podiam ser pessoas de elite ou não elite, etc., mas já vinham para uma coisa desenvolvida naquela direção. Isso é uma explicação que eu encontro pela minha experiência. Portanto, encontrar pessoas que, por sua recreação, porque tinham tido espaço, disponibilidade para isso durante a formação, ou no liceu, ou na licenciatura, ou entre as coisas, para ler história, para conviver com outras disciplinas, ou porque na sua formação tinham tido uma coisa mais ampla, uma exposição mais ampla, estavam disponíveis para várias coisas. Mas repare, nos colégios, nos colleges de elite dos Estados Unidos, a nível do que se chama lá BA, bacharelato, ou para nós é a licenciatura em Portugal, ou a graduação no Brasil, as pessoas têm, nos liberal Arts College, não sei quais, têm formações múltiplas, leem filosofia, leem em grego, leem latim, física quântica, tudo, têm currículos muito amplos. Portanto, digamos, uma faixa muito estreita, muito poucas dessas pessoas terão ido para a antropologia, mas a dinâmica da antropologia já era fechada em si mesmo, numa especialização que era encontrar no doutorado. Eu estou de acordo consigo. Na CUNY, pelas características que tinha, eu tive a possibilidade de circular entre departamentos. Como eu tinha dito, eu assisti, não me inscrevi, mas assisti a um curso na filosofia, que foi esse do Habermas. Eu acompanhei um curso de visualizações, que até era no Hunter, não, no Lehman College, no Bronx, de fotografia, com um fotógrafo extraordinário, tinha do National Geographic mesmo. Eu fiz um curso sobre Nova Iorque no departamento de Sociologia. Os meus colegas iam muito ao departamento de Sociologia estudar com a Aronowitz, que eu não tinha tanto interesse, mas circulava-se. Portanto, na CUNY havia um pouco mais de abertura. À história não, por uma razão muito simples. A história, agora não sei, mas a história que dominava nos Estados Unidos naquela altura não era história social. Não estamos a falar do que se faz no Reino Unido. É uma história conservadora, muito factualista, muito... eles diziam aos meus colegas, é só história de militares. Portanto, ali não cruzámos com a história, mas, por exemplo, cruzámos com o departamento de literatura comparada. Tanto o Crapazana era o coordenador do departamento de literatura comparada, e fazíamos alguns cursos conjuntos, até era magnífico, eles tinham o departamento no 40º andar do Grace Building ao lado de nós e víamos Nova Iorque do Alto cada vez que tínhamos uma sessão de orientação ou nos seminários dele. Portanto, havia mais cruzamentos do que
é comum em alguns lugares dos Estados Unidos e nesse que você experimentou, Celso, mas digamos uma formação, eu não sei se esta minha análise é certa, mas eu tenho tendência a ver uma formação humanista ampla, que é uma coisa excelente, com algum uso de algum privilégio de elite que eu vejo nos Estados Unidos acontecer nos Ivy Leagues, nos liberal arts colleges, e no Brasil era comum porque o setor que ia fazer doutorado nos anos 80 e 90 socialmente era em grande parte, digamos, não sei, 80%, também desse meio mais disponível para as humanidades. A tecnicização, a especialização em disciplinas vem mais tarde com o ampliar do leque social, que foi uma coisa ótima, excelente, não estou de forma alguma a insinuar que se perdeu algo, se transformou-se numa outra coisa. E talvez a gente venha a chegar a um momento em que essa disponibilidade para as humanidades, para as múltiplas formações, consiga coexistir bem com o alargamento e massificação do ensino universitário. Se não formos, entretanto, esmagados e triturados e massacrados com o contabilismo académico que, entretanto, caiu sobre nós, vindo de um tipo de disciplinas que nada tem a ver nem com as ciências sociais, nem com as humanidades. Voltando um pouco, perdão, ao fio, né, da sua atividade profissional, você iniciou uma carreira de investigação no ICS, né, no Instituto de Ciências Sociais, em 90. Foi, eu explico. Antes de eu ir para os Estados Unidos, quando eu já estava, não digo passaporte emitido, mas interiormente já estava lançada, fui sondada pelo ICS para ir para lá. Ao tempo havia uma espécie de contato com quem poderia contribuir para o projeto que era o projeto do ICS, que tinha sido o projeto do GIS, que era estudar o país criticamente com a perspectiva de várias disciplinas, história, ciência política, sociologia e timidamente a antropologia. A antropologia começou com o Pina Cabral e depois o Sobral, que vinha da história e que se converteu à antropologia também e contataram-me a mim também, como alternativa a ir para os Estados Unidos. E eu, olha, já estou, não digo de mala feita, porque fiz a mala só na véspera, até à véspera estava a entregar o mestrado, mas já estava no ir, pronto, não estimo muito, obrigada, mas não. Entretanto, efetivou-se, de facto, a possibilidade de haver um concurso que veio bater no final da parte escolar do meu doutorado. E então eu teria que voltar a Portugal, isso estava fora de questão, porque eu tinha beneficiado não de uma bolsa, que não tinha então, só a meio é que tive bolsa, as bolsas que tive no início foram pequenas bolsas americanas, não havia FCT ainda, mas eu tinha serviço ao Estado, digamos, que tinha que retribuir, e isso era uma coisa consciente, que eu sempre tive, nunca pensei em não fazer. E eu pude transitar entre instituições porque, digamos, a minha retribuição podia ser feita noutra instituição do Estado. E então eu transitei do ISCTE para o ICS de uma forma, para mim foi muito fácil. Depois no ISCTE substituíram por duas pessoas, portanto também não acho que ficassem a perder muito. E no ICS deram-me mais a disponibilidade de calendário para poder fechar o ciclo que eu tinha entretanto começado, que eu não poderia ter, portanto eu teria que ter reconfigurado o trabalho de campo do doutorado para alguma coisa em Portugal, porque eu ia estar em simultâneo em aulas e investigação de campo, e assim com o ICS eu pude prolongar esse ciclo que tinha começado e ir mais fundo no que foi a pesquisa, que foi transformador. Portanto, já não voltaste ao ISCTE? Não voltei a ISCTE, quer dizer, depois colaborei.
Eu colaborei com os Sim, ISCTE mantiveste depois, essa colaboração. com mestrados e etc, etc. Não colaborei mais porque a partir de dada altura houve ordem dos reitores todos para não quererem estranhos. Portanto, eu já estava quase a assinar um contrato com a ICS de 30% para efetivar a minha colaboração e bem, já estava tudo, os papéis todos tratados, eu estava no Funchal, num encontro, recebo um telefonema, olha para a Cristiana, lamento imenso, mas afinal isso não vai acontecer e eu comecei a perceber que em todos os lugares novos que tem, a Universidade de Lisboa e tudo, estava uma espécie de, não sei se era uma palavra de ordem ou uma ordem mesmo, de recrutar sem atravessar as instituições. Eu acho que perdemos todos muito com isso, porque o que se fazia atravessando as instituições ganhava muito. Eu adorei dar aulas de mestrado no ISCTE, já depois do doutoramento acabado, foi uma experiência muito boa, mas não deixei de ser parte do ISCTE, sim. Portanto, o teu vínculo profissional passou a ser... Passou a ser da Universidade de Lisboa até hoje, sempre. Só não foi durante 2 períodos que eu pedi licença sem vencimento para aceitar uma situação na Brown, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, mas era com volta, portanto era uma coisa temporária. Então, depois de tu voltares a Portugal para a defesa da tese, como é que foi depois esse processo e a continuação da tua pesquisa? Portanto, quantos anos passaram? O que é que aí ainda nos poderás contar? Ainda do doutoramento, vê lá, o doutoramento é quase a infância, portanto eu cresci foi depois disso. Exato, Olha, foi às fases. Eu acabei a parte de pesquisa no Brasil em 92. Um assunto familiar fez-me voltar e dizer, pronto, é o momento de cortar, porque senão fico aqui para a vida, como quase fiquei, porque era muito, estava-se bem lá, estava muito bem entrosada, tinha ofertas de trabalho muito interessantes, todas, e era muito tentador continuar lá, mas voltei e eu sempre tive em mente que tinha que voltar para Portugal, nem que fosse para cumprir o que devia, depois, pronto. E então voltei em 92 e estabeleci-me e dei aulas no ICS, nos mestrados, etc. E pronto. E depois eu tive uma crise de saúde com o túnel cárpico, com essa coisa que agora é muito comum, mas na altura nem sabia o que era. Fiquei um bocado de tempo sem conseguir escrever. Atrasei a minha escrita da tese e fui fazendo outras coisas. E depois, e aquilo já estava a correr mal, porque podia demorar ad eterno, como acontece às vezes nas teses. E depois de lá encorajaram-me a voltar para não perder o momento. Então fui um ano, eu tive até uma bolsa de lá, da universidade, concorria, uma bolsa de escrita de tese. E fui um ano para lá para só me focar na escrita da tese e pronto, e digamos... Em que ano foi isso, Cristiana? Foi foi fim de 94 a 95. E nessa altura também fiz uma espécie de... não é uma espécie, foi mesmo, digamos, um reorganizar da parte teórica, porque não tínhamos JSTOR, não tínhamos internet, internet estava a começar nessa altura, não tínhamos nada, com as bibliotecas em Portugal tu não conseguias acompanhar o state of the art de coisa nenhuma, de disciplina nenhuma. Né? Não sei, talvez os da medicina tivessem, mas nas nossas disciplinas. Mas não na nossa área. Ponto final, não. Muito difícil. Portanto, eu fui para lá, passar os dias na biblioteca, escrever e pronto, e entreguei e depois voltei lá para não é bem a defesa, lá é, não, eu ainda defendi lá, voltei lá para a entrega, eles fazem uma cerimónia de entrega do coisa e só é considerado um doutorado depois de ter passado por essas fases todas e receber lá na cerimónia. Pronto, foi isso. Em 96 só. Portanto, estendeu-se ao longo de muito tempo, fiz muitas outras coisas pelo meio e pronto, foi isso. Talvez agora seja a altura de mudar para uma outra fase da tua pesquisa, que tens feito, da tua relação com as instituições, portanto, o que é que te parece que aí agora seria relevante referir, nomeadamente os temas da pesquisa no pós-doutorado? Olha, eu não estava muito interessada em continuar. Eu
como fiz a pesquisa sobre a epidemia de SIDA, AIDS, tive muitas solicitações para me tornar uma profissional daquele campo. Digamos, podia ser uma advogada de direitos humanos, o lobbyista, especialista, etc. Tive bastantes, não interessa isso agora. Eu tinha bem noção que não era bem isso, eu não queria ficar ligada a uma coisa que eu queria que acabasse no dia seguinte. Se acabasse no dia seguinte, melhor. E, portanto, não queria ficar com a minha especialidade, com uma coisa que eu realmente queria era que acabasse. Embora isso não seja tão simples, isto parece que estou a dizer que quem faz essa escolha faz mal. Não, porque não acaba, continua. Sempre há muitas maneiras de continuar a isso. Mas eu queria fazer outras coisas. Durante a pesquisa tinha-me dado conta, tinha-me interessado muito, e isso foi um encontro que surgiu no Brasil e depois se prolongou, a história da medicina tropical. Isso tinha-me fascinado, sobretudo com os colegas da Osvaldo Cruz, que tem uma história da medicina tropical crítica, analítica, fantástica. E eu fiquei, digamos, agarrada àquilo, fiquei com muito interesse em ir por aí. E depois, isso por aí, eu estava a meter-me também nos estudos sociais de ciência e comecei com conexões por aí, portanto estava ligada a essas duas coisas, estudos sociais de ciência, no interface da antropologia, claro, e a história da medicina, digamos, essas duas coisas surgiam. E depois, como é que foi? Eu, no ano já depois de me ter doutorado, eu fui a uma conferência da antropologia americana e arranjei maneira de ficar mais um tempo a pesquisar em Nova Iorque. Eu lembro, não havia internet decente, não havia bibliotecas, e então eu mergulhei, foram 2 semanas para aí, a seguir à AAA, que é sempre em novembro, fiquei na biblioteca da NYU, que nem era a minha universidade, mas era a melhor, era a que eu gostava mais, ali a ler, a ler, e aquela coisa de uma coisa leva à outra. E isso levou-me por incrível que pareça, aos anais, arquivo da Escola Médica de Goa. E eu, olá, aqui está uma coisa que podia cruzar os meus interesses, que eu também estava bastante interessada em revisitar a história do colonialismo português de uma forma crítica que, reparem, nos anos 90, tirando o Valentim Alexandre e a Gil Dias, e uma história geral do Francisco Betancourt com o Kirti Chaudhuri feita fora, portanto feita em Florença, que tinha um volume dedicado a isso, não havia história crítica do colonialismo português, ninguém queria fazer isso, porque havia também da Isabel Castro Henriques, mas digamos, não era uma história global crítica do colonialismo português, não da forma que pudesse interessar a antropologia. Então eu pensei, epá, isto pode ser a âncora que me leva a discutir as coisas que eu quero discutir. Medicina Império, que era o que eu tinha lido entretanto, portanto aquilo que foi o Latour para alguns nos estudos sociais de ciência, para mim foi com o David Arnold, que é um importante historiador da medicina inglês, que faz uma história social da medicina muito interessante. Isso influenciou muito, transformou mesmo aquilo que eu pensei, e ainda li isso a tempo da tese. Como é que se chamava? Era o... era uma coletânea com vários autores que estudavam medicina tropical e colonialismo. Portanto, ficou logo claro. Aliás, um capítulo da minha tese já leva a isso, a essa discussão do poder, de como, na verdade, é como o colonialismo tinha recortado o mapa do mundo com impacto na saúde, e a própria epidemia da SIDA emergia disso. O facto de, na África, ter o padrão que tinha, era um efeito do colonialismo, mas como demonstrar isso empiricamente não ficou feito na minha tese, outros fizeram, mas levou-me a tentar conhecer mais sobre a medicina tropical e colonial. Curiosamente, em Portugal havia uma grande tradição de medicina tropical e colonial, embora a escala, digamos, a escala mundial é pequena, nacional. Mas a escala nacional era importante. Havia uns ícones importantes, o Instituto de Medicina Tropical, etc, etc. E eu tentei fazer isso, e tentei procurar parceiros e descobri
que o pouco que se queria fazer nessa altura ainda era tipo, era colonialismo sem ser assumido, as pessoas ainda estão, ou era numa matriz, nós fizemos, nós levámos, que há pessoas que ainda têm, mas nos anos 90 havia mais atelos, nós os portugueses do passado, portanto, levámos a eles, resolver, há uma coisa que se diz muito, resolvemos a doença do sono na Ilha do Príncipe, e todos diziam isso, que era parece que era uma estrofe que se repetia nos cursos de medicina tropical, que toda a gente sabia dizer de cor, e bem, que bom, não vale a pena aqui desmontar, mas bom. E ou era isso, ou então era Lusotropicalismo Remix, e ainda é, em muitos lugares. Portanto, a história, a análise crítica da medicina tropical e império que eu queria fazer não tinha parceiros para isso, não tinha mesmo, ninguém. Também não me demoveu, deram-me liberdade para ir fazer o que eu quisesse e eu andei a fazer. Com parceiros, parte no Brasil, parte na Inglaterra, no Wellcome Institute of Medical History e na Índia. E olha, depois onde fui arranjando pelo mundo, tive apoio, a minha orientadora, a Shirley, deu bastante apoio nisso, uma ou outra pessoa que conheci através dela, que era a Leonora Manderson, que depois se destacou muito na antropologia médica, e outros fui-me correspondendo. Entretanto, a internet foi ganhando alguma relevância e eu também, entretanto, criei uma equipa e formei algumas pessoas e elas ganharam dinâmica própria e pronto, então ancorei o meu trabalho em Goa, fiz bastantes artigos, nenhum deles para mim tem a profundidade que eu gostaria de ter visto neles. Nós tínhamos, no fim dos anos 90 começou a haver uma pressão para produzir muito, fazer muito depressa e ter pouco tempo para pensar e respirar sobre as coisas. Eu fiz muitos artigos, muitos. O livro só vai sair agora. Tive ontem uma reunião com os parceiros do livro. O livro esteve encalhado 15 anos, mas agora é que chegou o momento de fazer uma coisa mesmo reflexiva, que entretanto arranjei parceiros que trabalham o século XVI e o século XVII e XVIII e tal, e então vai sair um livro sobre Goa, já está quase pronto, já foi a aparecer, e agora é que sim, há alguma coisa que me satisfaz. Fiz alguma... Perdão? Desculpa, diz. Fiquei curioso de saber porque é que surgiu Goa, não é? Como local. Porque eu disse que tinha os anais da escola médica, tinha tido uma escola médica, tu podes até encontrar livros aí a dizer que houve uma escola médica em Luanda no século XVIII, mas além de um diploma a dizer que ia fundar a escola médica e o registro de 2 alunos e uma lição inaugural, não há mais nada mais. Ou seja, não houve uma coisa palpável, uma instituição a corresponder a isso. Se calhar ninguém encontrou os documentos até agora. Houve um médico muito importante que passou por Luanda, sim, e que fez uma ampla obra que uns colegas da História da Medicina transcreveram e fizeram uma boa edição. Isso é assim, mas isso é um médico, circulou para o Brasil e Angola e Portugal, etc, etc. E eles fizeram uma análise textual, não fizeram tanto uma análise contextual da situação social que havia, não há ali referências ao tráfico de escravos, que era a coisa mais importante economicamente a fazer valer a Luanda nessa altura, não era a criação de uma identidade portuguesa ou o que quer que seja, mas pronto, podes haver até ao ensino da medicina não sei onde, mas em Goa havia realmente não apenas uma instituição, mas uma historiografia sobre si mesma, a qual eu tive que desmontar, porque era feita a partir da Escola Médica de Goa, sobre si mesma, a elogiar os portugueses, aquilo tem que ser lido através de... quando eu fiz o projeto, inicialmente até era sobre todas as partes do chamado Império Português, das colónias portuguesas, de vários lugares. Era a minha ambição. Mas Goa mostrou-se tão interessante
que eu acabei por ficar só por Goa e não fazer as outras coisas, até porque percebi que era um passo maior do que a minha perna, nem que eu tivesse de andas gigantes para andar, era uma coisa para uma equipa mais ampla e para uma dinâmica que não aquela que eu conseguia ter. E, portanto, fiquei por Goa, fiz umas incursões a Moçambique que foram bastante interessantes, porque depois se ligaram a um trabalho de campo com colegas, no qual eu acabei por não participar muito, mas tive alguns micro idas de terreno que me deram para ter uma percepção do terreno diferente do que é nunca ter ido ao lugar. E fiz alguma pesquisa mais livresca sobre Angola, que depois me levou ao terreno e isso desencadeou uma dinâmica completamente diferente, que é que me levou ao que estou a fazer agora, que é, houve um episódio de colonização europeia, entre aspas, do sul de Angola, narrada como pioneira da colonização portuguesa em Angola, que, estudada a fundo e criticamente, e através dos documentos e usando fontes primárias e tudo, mostrou-se algo diferente do que parecia. Foi uma viagem não, um settlement, digamos, o settler colonialismo, digamos, de certa maneira, de umas centenas de madeirenses no Planalto da Huila. E o que eu analisei na altura, comprimindo muito que essa análise, é que aquilo foi uma manobra de colonização, ok, foi também, mas foi sobretudo uma manobra para contrariar o que era a fuga de portugueses do espaço nacional. E o que eu antevi na altura, que iam em grandes números aos milhares, na verdade dezenas de milhares, para o Império Britânico e depois para as plantações do Havaí. E que os dirigentes portugueses estavam bastante nervosos com isso, porque andavam a roubar gente. Eles não tinham biopolítica nenhuma. No século XIX, eu não sei como é que vocês estudam o século XIX quando estudaram, mas só nos falam, foi a independência do Brasil e depois é liberais e miguelistas. E mais nada. E depois já o ultimato e então a África. Passou-se muita coisa, as pessoas viviam, comiam, morriam, passavam fome, faziam agricultura, etc. E uma das coisas que faziam, em grande, e eu na altura, eu tenho pena de não poder estar a discutir isto ao vivo com o Magalhães Godinho, porque ele olhou para a imigração a sério, uma das coisas que faziam era ir embora. Só para o Brasil foi 1 milhão, mas pronto, não é isso que me interessa os que vão para os outros impérios e que são apagados da narrativa nacional. Eu andei a perguntar aos meus colegas historiadores, todos os que pude, porque é que não se falava dos portugueses na Guiana? Nunca ninguém tinha ouvido falar nos portugueses da Guiana. Ora, foram 30 e tal mil, pelo menos. Só no século XIX tiveram nas plantações, etc, etc. E quem diz Guiana foram para outras partes do Caribe também, foram para a Jamaica, foram para outras ilhas, Trinidade, etc, etc. E isso manteve-me atenta. Como lá está, pronto. Primeiro, para o colonialismo não havia nada crítico, mas depois começou a vir. Nos anos 2000 já tens muita coisa. Nós fizemos o livro Trânsitos Coloniais, eu o Miguel Valde-Almeida e a Bela Felmamian, com colegas do Brasil e de Portugal, da história e da antropologia. Isso deu um arranque, digamos, a uma dinâmica que também existiria se nós não estivéssemos lá. Pronto, não é que nós criámos, nós inauguramos, mas estivemos ali, depois muitos outros fizeram muito mais coisas e agora é quase que não há outra coisa, é só o colonialismo, pós-colonialismo, resistência ao colonialismo, etc, etc. Está e fantástico, ainda bem que está. Mas esta coisa dos atravessamentos dos impérios havia pouco. Portanto, essa ida quase virtual a Angola, que eu de facto só fui lá uma vez, levou-me a perceber que havia uma circulação pelo mundo que não está contada na história nacional e que era muito, muito interessante, muito mais interessante do que a história do colonialismo, muito mais interessante do que os colonialismos comparados, que foi uma coisa que se começou a fazer nos anos 2000 e que
e que agora está feito, também já está feito, já falo e holandês e francês e espanhol e português e inglês, etc, etc. Já ninguém pode falar só da matriz dos estudos de império para o Império Britânico, já toda uma literatura, muita literatura para os outros, mas estes atravessamentos também tinha pouco por onde olhar. Eu tinha um benefício que era uma das professoras que eu tive na CUNY, era especialista em Guiana, há pouquíssimos especialistas em Guiana, não é um país que aceito muitos pesquisadores externos, não é um país nada fácil, mas é das coisas mais interessantes que há, dos países mais interessantes que há à face da Terra para estudar a complexidade da condição humana. Guiana, Fiji, Suriname não tanto, e pronto, para mim, que estou a pensar nestas subcamadas, camadas criadas pelos grandes deslocamentos causados primeiro pela escravatura, depois pelo trabalho da plantação, claro, de outros pontos de vista. Há outras sociedades mais interessantes, mas agora as que me interessam é esta, que é mais de colonialismo, é o colonialismo-capitalismo, o sistema de plantação e a criação de sociedades que são cronologicamente pós-coloniais e que são situações de guerra latente interna, quase sempre, que são lugares duros de morar porque não há uma coexistência. Eu dialogo muito com os meus queridos colegas, que eu estimo maximamente, dos estudos subalternos, etc. E eu digo sempre assim, a razão, a condição subalterna não garante a redenção de todos, porque muitas vezes vem junta com tanta crise quanto, e isso na Guiana vê-se bem. Bom, tinha uma professora que era a Brackett Williams, que era especialista em Guiana, e ela, ao falar da sociedade da Guiana, isto no meu primeiro ano nos Estados Unidos, ou segundo que fosse, falou os indianos, negros e os portugueses. E eu, os portugueses, what? E depois fui sempre atrás, portanto eu sabia que era real, que havia comunidades portuguesas na Guiana e com bastante importância, e depois sempre mantive as antenas abertas, sempre, eu acho que li, se não tudo, mas li já há mais de 10 anos tudo o que havia para ler sobre a Guiana que minimamente tangesse os portugueses. Isso levou-me a conceber o que é o projeto que estou a fazer hoje. Portanto, mas esse teve muitas versões. Eu apresentei a FCT e lá está eles. E pá, mas isto é muito esquisito, isto é muito interessante, mas é muito esquisito, não. Não, várias vezes fui à fonte e parti a cantarinha, não veio de lá nada. Por isso é que quando me pressionaram a concorrer ao IRC, porque fui pressionada por causa da falta de financiamento que havia em Portugal, e eu, ok, bora lá, eu então arrisquei em grande. Em grande, mas ao maximamente. Guiana, e Havaí, e mais não sei o quê, e mais Angola, e mais Nova Inglaterra, que eu tinha estado a trabalhar, que eu entretanto fiz outras coisas, fui fazendo outras coisas, fiz um ciclo de pesquisa sobre água, várias coisas de saúde pública, coisas de epidemias, uma coisa da Nova Inglaterra, etc, etc. Portanto, neste eu juntei tudo o que podia. E pronto, e depois, olha, tive bingo, tive sorte, muita sorte, sorte grande, jackpot, e então pude formar uma equipa que também muito grande, que colaborou comigo, alguns em coisas mais a trabalhar diretamente comigo, outros a fazer as coisas deles quase sem prestarem contas, outros a fazerem whatever, porque as pessoas são independentes e pronto, e tal, mas tem sido muito gratificante, está quase no fim, estou exausta, estou... Quantos anos? 5? Perdão? Quantos anos? 5? Sim, 5.
estou quase a chegar ao fim do 5º ano, só que com o Covid eles dão extensão de Mais 6 um meses e eu vou, na verdade, pedir extensão de mais um ano para executar as coisas que não pude Queres executar falar um pouco anteriormente. dos parceiros e dos países, dos colegas com quem tens trabalhado nesse projeto? Falaste nessa grande equipa que tem de ser trabalhar num projeto deste tipo. Pois. Antes disso, deixa-me só fazer um parênteses. Eu, depois do doutorado, mantive uma relação com os Estados Unidos num outro formato, que eu concorri. Não conhecia as pessoas, nem eles me conheciam a mim, mas houve um call aberto para uma posição na Brown de visitante e fui escolhida. Talvez não. Eu soube depois que contou que eu tinha um currículo com credenciais americanas, portanto sabia fazer a transição, portanto não ia ser o scholar português que não tem a menor noção digamos, da linguagem académica local e tal, mas era portuguesa e tinha raízes na coisa, e correu muito bem. A minha estadia na Brown correu tão bem que sempre que eu pudesse, eles aprovavam que eu sempre podia, voltava. Portanto, mantive uma relação muito forte com a Nova Inglaterra, que é muito diferente de Nova Iorque. Mantive relações com Nova Iorque também, com a Califórnia, com outros lugares, com Chicago, etc. Mas criei uma outra ligação que depois se transformou numa espécie de encomenda de trabalhar uma monografia dos anos 20, que é sobre portugueses de Nova Inglaterra, e que me levou a uma posição que era de cátedra na Universidade de Massachusetts durante um semestre, e eu adotei isso como um dos ramos do meu projeto. Portanto, a Nova Inglaterra é um parceiro logo definido à nascença, era o mais sólido, vamos lá, aquele onde eu já sabia onde ia pisar. Podias contar. Era, exato. E por acaso é o que está a demorar mais tempo. O livro ainda estamos a fazer a introdução, porque depois houve umas variações nas parcerias que não interessa para agora, mas que aquilo correu de uma maneira diferente do que eu estava à espera. Mas a questão está lá e faz parte do pensamento geral. Os outros, entretanto, também mantive diálogos interessantes, muito interessantes, com colegas de várias partes do Brasil, que foram ajudando também a consolidar algumas coisas. Uma das pessoas que, se calhar, foi professora do Celso era a Geralda Seifert, e que com aquelas dinâmicas de etnicização, embora ela fosse focada num assunto só, eu sou o contrário, fiz muitos assuntos ao longo da vida, ela era um assunto, e muito bem, com uma profundidade incrível. Outra é a Bela Felman Bianco, da Unicamp, além das outras pessoas que eu mencionei. E então fui mais ou menos afinando parcerias constantes com Florianópolis, com os colegas da Universidade de Santa Catarina, Carmen Real, Miren Grossi, com colegas do Rio Grande do Sul, enfim, de Brasília, por exemplo, também nos estudos de ciência, que nunca deixei de fazer. Então, com esta dinâmica, eu abalancei-me a fazer este projeto e, de propósito, não incluí o Brasil, de propósito mesmo. Tem uma das advisors, que é a Virginia Domingos, dizia, mas o Brasil fazia todo sentido, mas eu vou dialogar com o Brasil em bloco, com o plantation, com as discussões de plantation que há no Brasil, e agora chega o momento de fazer isso. Tanto que na última RBA, na reunião brasileira de antropologia, tivemos uma mesa com o Marcelo Melo, que é um colega que, entretanto, foi incorporado ao projeto, e com o José Sérgio Leite Lopes, que é o representante dos estudos de plantation do Nordeste no Brasil, e com quem eu não tinha tido grande interlocução, nem com ele, nem com o Moacir, nem com a Lígia, porque não era a minha coisa. Quando eu estava no Brasil, eu estava a estudar saúde, etc., não plantation, e agora sim temos o diálogo. E ainda falta haver Anna Stoke neste círculo, mas ainda há de chegar o momento. Mas eu quis fazer explorações que fossem no máximo diferentes de lusofonia, no máximo diferentes de portugueses no mundo. Embora até hoje muita gente ache que eu estou a fazer
um projeto sobre portugueses no mundo. É os portugueses na Guiana, os portugueses no Havaí, está bem, pronto, ok, é o que vocês acham, continuem a achar, não há problema nenhum. Mas eu uso alguns casos de portugueses em situações através de império, portanto no Império Britânico, ou no Reino do Havaí, ou na colónia Havaí, que depois ficou um território anexado dos Estados Unidos, mas a parte que me interessa mais é a parte reino indígena, reino com uma dinastia havaiana. E depois deixei em aberto alguns campos para quem fizesse melhor concurso. Portanto, quando abri call, eu dei sugestão havia um que eu queria e que queria, mas eu não tinha garra para o fazer, já não podia fazer mais um, nem tinha competência linguística sequer para o fazer, que era de sul-asiáticos no Golfo atual e no Golfo histórico, nos países do Golfo, os países do Golfo Pérsico. E até apareceu uma pessoa que queria fazer isso, mas ela depois não podia mudar para Portugal e pronto, e não ficou. Acabei tive muitas propostas, mas as pessoas tinham que mostrar que compreendiam o que era a proposta de pesquisa, que era a produção de categorias raciais, a racialização. Quando as pessoas vinham com, vou estudar os grupos ciganos, ou não sei o quê, ou categorias já pré-definidas, ou queria os nigerianos imigrados no Brasil. Não é isso. Eu quero estudar produção dinâmica em situações. E então acabei por escolher a Maurícia, que eu nunca tinha, não posso dizer que nunca tinha ouvido falar, tinha ouvido falar, mas nunca me tinha ocorrido estudar, e é uma sociedade de plantação fabulosa para isto, fantástica. E trouxe-me grandes parcerias locais com historiadores locais e pessoas da antropologia que ampliaram a dinâmica da minha pesquisa. E o outro que eu tinha em mente, mas não sabia se ia conseguir fazer, que era a própria Europa. Fazer a Europa como uma sociedade em que, pelo menos a Europa do Sul, está a reinventar-se como a sociedade de plantação. E aí foi com uma pessoa de Itália que tinha proposto estudar as dinâmicas com os migrantes romenos, mas acabou por não fazer isso, por razões whatever, acabou por se fixar mais em coisas que já tinha feito, que são interessantes também, são bons contributos para o projeto, mas não o que tínhamos combinado, que era a produção da categoria romenos, porque também mudou, a dinâmica de lá mudou. E a parte de Plantation Europe que eu faria e que outras pessoas fariam no Alentejo, ainda está por fazer. Agora tenho um estudante que vai fazer, mas tenho a dizer que achei uma falta de interesse pelo assunto por parte dos estudantes de antropologia portugueses, de antropologia, de outras coisas, geografia, sociologia, etc., muito notável. Há uma tese de mestrado do ISCTE de, não sei se é demografia ou sociologia, e mais nada. Há trabalhos locais, há ativismo, etc, etc. E bem tentei recrutar pessoas, mas pronto, ficou assim também, haverá um tempo para isso. Os outros linhas em que eu estive associada, portanto a da Guiana, tinha alocado uma pessoa que depois se interessou por outras coisas e não estava muito virado para trabalho de campo. Acabei por incorporar o colega que está agora na Bahia, que é o Marcelo Mel, que é um estudante do Museu Nacional também, era um estudante da Lígia e depois passou para a Olívia, e que é desta nova escola de pesquisadores brasileiros caribianistas. Portanto, o Brasil, como vocês sabem, durante anos só estudava temas brasileiros, eram poucos os que faziam sobre assuntos que não eram relacionados com o próprio Brasil ou com as esferas de influência do Brasil, e nesta nova geração, eu acho que, não sei, o Marcelo pode me ajudar, desde o ano 2000 talvez, por aí começa a haver muitos estudos fora do Brasil. Primeiro começa Moçambique, porque havia cooperação, até talvez terá sido primeiro, ainda nos anos 90, e depois começa a África do Sul, e depois começa Haiti, e depois e México e tudo, e agora é Índia, etc, etc. E o Marcelo é dos que são caribianistas e fez Guiana.
e ele é um especialista em Guiana, é ótimo, ótimo colega, e tive a sorte de ele poder passar o sabático como membro do projeto, portanto foi muito bom. Portanto, a parte da Guiana eu fiz com o Marcelo, mas há uma parte que ainda está por fazer porque ficou interrompida graças ao Covid. Porém, trabalhámos com colegas do Suriname, a propósito de uma conferência do Suriname, e os colegas do Suriname pressionaram-nos muito para estarmos presentes numa publicação e fazermos parte da discussão de trabalho vinculado, de indentured labour. Portanto, é uma discussão que está a acontecer. Digamos que há uma competição mundial entre as viagens escravas e as viagens dos vinculados, quais é que por metro quadrado levaram mais gente, quais é que produziram mais stress, etc. Bom, estou a caricaturar, mas há uma espécie de competição por visibilidade, pelo menos. Eu estou a caricaturar, mas às vezes há confrontos, e já assisti, por incrível que pareça. Mas enquanto no projeto eu não abordo situações de escravidão e de tráfico de africanos para o Novo Mundo, isso está mais que tratado em literatura excelente de colegas que eu cito, e não é o meu campo, não estou a fazer isso. Já a parte de vinculados, já contacto mais, porque há uma simultaneidade entre aquelas diásporas de trabalho que eu estudo e as diásporas sul-asiáticas. E isso vai sobrepor-se na Guiana, vai sobrepor-se na Trinidade e em parte um pouco menos no Suriname. Portanto, no Suriname nós acabámos por criar um elo que fiz com que num volume recente, acabei por, portanto, serem volumes dessa uma grande conferência sobre legados da escravatura, do trabalho vinculado, das diásporas, etc. E nós fomos basicamente para ver como é que era aproveitar a boleia de um congresso que parecia interessante para ter uma noção do que era aquela realidade através da ótica dos scholars, e acabamos por criar uma parceria muito interessante. Eu fui co-editora de um dos volumes e 3 de nós do projeto contribuímos para o volume com ângulos sobre a diáspora madeirense nas plantações, na Guiana e no Havaí. A mesma coisa com a Maurícia. Criámos um diálogo com os colegas dos Endangered Labour Routes na Maurícia, que também nos fez fazer parte de uma publicação e pronto, e continuamos a colaborar. Se me perguntarem, no início do projeto, eu consideraria os migrantes madeirenses indentured labourers, porque está tão vinculado, tão agarrado a asiáticos que ninguém pensa nisso. Mas se ampliarmos a definição de trabalho vinculado, sim. Sim, e não sou eu a única a dizer. Está também alguma literatura aponta para aí. Portanto, nesse ponto nós, digamos, contribuímos com material empírico e analítico para discussões contemporâneas, mundiais, e isso é interessante. Tem uma conexão também com o Fiji. Fiji é uma sociedade que nem me passou pela cabeça incluir no projeto, e é uma sociedade também bipartida de plantação e que tem muita produção, digamos, intelectual sobre o indentured labour e sobre o blackbirding. Então, agora convidaram para uma revista que vai ser a partir de Fiji, o que eu acho muito interessante. Eu gosto muito das minhas conexões com os Estados Unidos e com a Inglaterra e com a Alemanha e tudo, mas estas dão-me uma alegria especial, porque isto é que é o trabalho, não é o Subaltern Studies Speak ou o Subaltern Speak, é trabalho mesmo analítico a partir destes lugares fora dos centros tradicionais, e que, digamos, agora voltando a um tema que foi o começo, eu fui aluno de Krapanzani, eu lembro-me uma das primeiras coisas que ele dizia: a antropologia está em crise porque agora as pessoas sobre as quais a antropologia escrevia leem e respondem. E fechando esse ciclo, eu conhecer um antropólogo, ou antropólogos vários,
Marshall Islands, do South Pacific, desses paraísos da antropologia convencional do princípio do século XX, e perguntar-lhe o que é que ele achava desses antropólogos, Word Good Enough ou da Margaret Mead, dito por eles. Foi todo um programa, foi uma coisa mesmo muito interessante, mais interessante do que eu alguma vez imaginaria. Portanto, esse ciclo completo do pós-modernismo, que foi São Paulo, e o voltar a ter agora parcerias com antropólogos que são dessas comunidades antes objetificadas e agora criadores de scholarship, não necessariamente em regime pós-moderno, cada um tem a sua voz para cada lado e faz o que quer, e sem coisa, mas em diálogo com o scholarship internacional, é muito interessante, isso é muito interessante mesmo. Mesma coisa para o Havaí também. Embora o Havaí tenha uma dinâmica diferente de indigenismo e de colonos migrantes que criam uma dinâmica diferente, específica, pronto, é isso. Neste ponto em que tu estás para terminar um projeto, que temáticas, que problemáticas serão aquelas que te vão ocupar nos próximos tempos, ou como é que tu fazes essa transição? O que é que o projeto suscitou, em suma, para novos projetos, para novos temas? Olha, várias coisas. Eu, portanto, tive não sei se deu para perceber, mas tive muito de navegar à vista, de ir, acontece uma coisa, depois leva uma outra, e... o que eu condensei agora, em regime de trabalho de semanas de 90 horas e coisas assim, a trabalhar muito durante 5 anos, deu-me, digamos, material empírico e analítico para esta vida e mais outra, se eu tivesse. Portanto, podia agora ficar só a escrever. E eu penso que, do ponto de vista de aventuras, olha, de pedir financiamentos, cá para mim está bem, está de bom tamanho, agora já está, agora já tenho suficiente para refletir com mais tempo. As reflexões que eu penso que vêm a seguir, eu já lancei em artigos publicados recentemente. Há um que eu pus na Journal of Lusophone Studies, porque é de acesso aberto e mal saiu, já me pediram para republicar no Colitude, que é uma das... O Colitude está para asiáticos, como o Negritude estaria para africanos, e é uma das dinâmicas dos Indentured Labour. E eu disse, mas vocês têm a certeza que querem isso? Não, queremos. Ok, tudo bem, o inventor do Colitude quis, eu não disse que não. Portanto, já estão a tomar dinâmicas que eu próprio não imaginaria, nem sei se aprovaria, mas lá estão. Eu estou a pensar fazer um pequeno livro em português dele, porque é uma espécie da minha síntese de crítica à ideia de mundo lusófono. Portanto, eu vejo as pessoas, está lá no artigo, podem ver, mas de uma forma muito resumida, eu vejo as pessoas falarem do mundo lusófono com um mapa que é o mapa do Império. Bem, o mundo lusófono, os falantes portugueses ou os nexos são outros. América do Norte, envolve o Havaí, envolve os Caribas, envolve... O Brasil pode falar português, mas pode não querer saber dessa ideia, pode ter outras dinâmicas que são afrocentradas ou indígenocentradas e não são lusocentradas, e a mesma coisa para os países ditos de expressão portuguesa. Em Goa, então, isso foi uma coisa que eu aprendi bem. E pronto, há outros que usam estrategicamente identificações portuguesas, Macau, Timor, etc., para agendas próprias, mas chamar-lhes mundo lusófono é um bocado forçado. Portanto, aí está uma das coisas que é uma espécie de... Não é um subproduto, mas não é um produto central do meu projeto, mas é um produto que pode ser interessante para devolver à comunidade falante português, para pensar criticamente coisas que eu acho que estão agora em becos sem saída e que
pronto, dá uma pista, podem não querer, podem ser muito críticos. Depois, as dinâmicas dentro de cada destas sociedades que eu estudei, a dinâmica de racialização na Guiana Caribe e no Havaí, que tem coisas diferentes, a que se junta Maurícia e Fiji, onde não fiz trabalho de campo, ajudam a ampliar a discussão de produção de categorias raciais e do legado da plantação na existência cotidiana, de uma forma que vai para além daquela que é nuclear, que é o racialismo branco-negro, que é um deles, que é o mais forte de todos, que é o mais sujeito a coisas sangrentas, duras, etc., mas desdobra-se e multiplica-se, e o estudo dos outros ajuda até a perceber este também. Não é diminuir a sua importância, é a complexificar a sua importância. Portanto, essa discussão está na mesa e eu vou continuar a trabalhar nela. Tenho um ensejo de voltar a pensar no Alentejo. Parece que é de onde parti, estou a voltar. Agora ao outro lado, portanto eu fiz ao outro lado, agora mais ao lado litoral. Quem viu um artigo no Público que eu fiz no outro dia a ligar as duas coisas, percebe ao que ando, que é olhar para o que está a acontecer agora na agroindústria como uma plantação moderna, como era a plantação do capitalismo, e muita gente achou que eu fiz bem o argumento, que nunca tinha pensado nisso. Aqui está. Portanto, talvez volte a isso, pelo menos pensar. E nisso há algum impacto, digamos, social e cívico possível, que é, bem, eu não tenho muita fé no que os políticos possam fazer com o que a gente lhes diz, quais são as consequências de cada coisa, mas vamos fazendo, vamos tentando, não é? Vamos dizendo, olha, poluir a água não é uma boa, precisamos de água para a década seguinte, ou encher tudo de plástico, ou esgotar o terreno, ou mandar frutos para fora à custa de trabalho quase análogo a escravo, não é uma boa. Façam outra coisa. Andamos a dizer isto, mas eles fazem, não sabíamos, pronto, não interessa. Podia ser pior, há pior no mundo. Portanto, eu tenho estas coisas em mente. Também fui forçada a pensar nos episódios de epidemias a bordo que me levaram a mais interesse por essa situação de constrangimento de viagens de 6 meses no steerage dos imigrantes, e isso levou-me a pensar noutra literatura que é dos imigrantes dos anos 40, da Irlanda para o Canadá, para os Estados Unidos, e as quarentenas já chegada. Portanto, isso é outro campo que eu estou a dialogar também. Obrigaram-me a repensar, eu recusei muitos pedidos de escrever sobre Covid. Dizem, olha, andei a fazer epidemias toda a vida e a minha antropologia médica era de doenças infecciosas, mas agora estou a fazer outras coisas, mas mesmo assim escrevi algumas coisas, e entrei nos debates sobre revisitar epidemias do século XIX, e que é revisitar várias epidemias. Portanto, mas para poder articular com o que estou a fazer agora, que é trabalhadores a irem para as plantações, incluí epidemias de sarampo que aconteciam nos barcos. Portanto, isso é outra coisa que eu estou a fazer. Não sei se vou fazer muito mais. O que é que eu gostava mesmo de fazer? Há uma história que é uma chegada de uma família a um lugar na Ilha Grande do Havaí, não ao Oahu, que é onde a maioria foram, e que eu segui um episódio sobre o qual ainda não escrevi, mas já fui visitar o lugar e consegui quase chegar. Não exatamente ao lugar, porque é de escarpas muito grandes, e conheci lá muitas pessoas, e foi como eu disse ao Brian O'Neill quando me inquiriu sobre este projeto na minha agregação, que tinha tantas ramificações, e eu disse, olha, pois era, se voltasse para trás, se pudesse, agora fazia só ali tudo, ficava ali 2 anos
a fazer uma monografia sobre aquele lugar em profundidade. Não sei se vou fazer isso, duvido, mas é outra coisa. Portanto, tenho algumas monografias e livros para escrever, tenho vários edited volumes que estão a sair, 2 já estão na imprensa, um vai para a semana que vem e há outros que estou a fazer. Há outro diálogo, eu não falei numa das linhas, uma das pessoas que contratei para o projeto, que é a Marta, é da história da ciência e tecnologia e está a fazer um trabalho muito interessante sobre, eu consegui incorporar o interesse dela em São Tomé numa linha que era Angola e os madeirenses, portanto torci aquilo um bocado e pronto, e comuniquei à fonte, desde que, e então em diálogo com ela e com outros parceiros, estamos a fazer uma abertura a pensar também a coprodução de plantas e pessoas. Portanto, essa é uma outra linha que eu agora abri, que vai ser um simpósio e uma coisa. Tenho uma escola de verão, Plantação Europa, planeada para o próximo verão, já teve de ser cancelada. O que se calhar não vou fazer é as séries de palestras, porque isto, no pós-Covid, as coisas mudaram, as pessoas, não sei se vou, os convites todos que tinha em linha, se calhar, não sei se isso vai acontecer, mas como, não sei, das coisas que já descrevi, se calhar já tinha umas coisas. Muito bem. Algumas. Celso quer colocar mais alguma questão agora, nesta fase? Satisfeito por mim. Foi interessantíssimo. Muito bem. Muito obrigado. Foi, de facto, um discurso muito fluido que não precisámos de seguir quase o guião, não é? Porque tu encarregaste de o percorrer. Obrigadíssima. Foi Só muito uma pergunta final, que nós costumamos fazer a todos os entrevistados. Curiosidade. Caso você tenha que destacar um livro, uma leitura que te marcou, impactou mais na sua vida, na sua trajetória, qual seria? Olha, foram muitos e em diferentes momentos. Há um que eu já citei, que é do David Arnold, mas nem me lembro o nome. Mas depois o livro seguinte dele, Colonizing the Body, influenciou-me muito. Os Dan Stoller, muito também. O Europe and the People Without History, do Eric Wolff, é um livro magnífico. Eu só não digo é só esse livro e mais nenhum, porque, como disse, eu já tinha tido a exposição à Escola do Magalhães Godinho. Portanto, sim, mas é um livro magnífico, eu acho que devia ser de leitura obrigatória para toda a gente. Europe and the Peoples Without History. Depois, nessa linha, Sweetness and Power do Mintz também, e todas as obras do Mintz também. O Stains on My Name da Barkett Williams também é um livro incrível. Há um, não tem nada a ver com o que eu estou a fazer, que é o Hing Seng Ho, The Graves of Tarin. É um livro também extraordinário sobre, lá está, o Golfo e as diásporas no Índico. E na ficção há um livro, há uma trilogia do Amitav Ghosh, que é a Ibis Trilogy, que é uma coisa também muito marcante, e pá, alguns do Havaí que eu li recentemente incríveis. Bom, muito. O Tuhami também me marcou, gostei muito de ler na altura. Enfim. Ótimo. Mas tem que ser um, para eu dizer para lerem, é o Europe and the Peoples Without History. Que bom. Ok? Muito bem. Perfeito, Cristiana. Muito obrigado.